Ninguém realmente sabe o que está espreitando nas profundezas das águas do mundo. Muita coisa pode ser jogada ao mar ou arrastada por tempestades. Mas ao drenar essa água, segredos perdidos do passado podem ser revelados. No entanto, nem tudo o que é descoberto pode ser facilmente explicado. As águas do planeta abrigam inúmeros mistérios e horrores. Estes são os 20 achados mais bizarros encontrados em águas drenadas. Mas antes de começarmos, já inscreva-se em nosso canal e deixe seu like agora. Vamos começar. Número 1. Tesouros do Iraque. Como é que se perde uma cidade inteira? Acontece com mais frequência do que você imagina. E geralmente elas acabam soterradas sob metros de água. Foi o caso da surpreendente descoberta de uma cidade antiga de 3.400 anos no Iraque. Ela havia ficado submersa por décadas, até que o reservatório que a cobria atingiu níveis mínimos históricos por conta da seca. Com o recuo da água, os arqueólogos conseguiram acessar o local, iniciando o mapeamento completo da cidade. Isso trouxe novas e valiosas informações sobre o período do Império Mitanni, que dominava o Iraque durante a Idade do Bronze. Também ajudou a entender melhor outros sítios arqueológicos da região, como o recém-descoberto local de 5.000 anos em Harapan. Claro que é maravilhoso conhecer toda essa história e encontrar relíquias antigas que pensávamos ter perdido. Mas, sejamos honestos, ficar vivo, com água, comida e sem morrer de calor escaldante, talvez seja mais interessante do que desenterrar tranqueira velha. Ou será que estou sendo pessimista demais? Número 2. Lago Mead. Aqui estamos novamente, no verão super seco de 2022. Dessa vez, às margens do Lago Mead, em Nevada, e a visão era sombria. O nível da água recuando revelou várias coisas que muita gente provavelmente preferiria que continuassem escondidas. Foi encontrado um barco afundado da Segunda Guerra Mundial, além de vários conjuntos de restos humanos. Isso mesmo, entre os corpos revelados, havia um dentro de um barril. E muitos disseram que parecia ter relação com uma execução da máfia. Com os níveis da água chegando aos mais baixos desde 1937, os responsáveis já estavam se preparando para mais corpos e possivelmente muitas outras descobertas desagradáveis. Houve alguns alarmes falsos, como esqueletos cenográficos e ossos de animais, mas em uma região conhecida pelo crime organizado, mais ligações com esse tipo de atividade eram esperadas. Que divertido, né? Número 3. O mistério do lago Hupkund. E agora, algo completamente macabro. Lá em 1942, um guarda britânico fez uma descoberta assustadora em Hupkund, na Índia. Havia um lago congelado aparentemente cheio de esqueletos. O gelo estava derretendo por conta das condições do verão e começou a revelar cada vez mais ossos boiando na água e empilhados ao redor da borda do lago. Como era época de guerra, presumiu-se imediatamente que aqueles fossem corpos de soldados inimigos que haviam tentado invadir a Índia. Mas, com investigações mais aprofundadas, perceberam que os corpos não eram recentes o suficiente para isso. Parecia que os ossos eram bem antigos, embora não se soubesse ao certo qual era a sua idade. Tampouco o que poderia ter matado mais de 200 pessoas naquele vale. Então, em 2004, uma expedição ao local fez uma descoberta. Os corpos datavam de aproximadamente 850 d.C. e todos pareciam ser de dois grupos distintos de pessoas, uma tribo ou família e um grupo de locais. Os artefatos descobertos junto aos esqueletos revelaram que se tratava de um grupo que estava sendo guiado pelo vale por moradores da região. Todos eles morreram da mesma forma, com golpes fortes na cabeça causados por um objeto arredondado vindo diretamente de cima. E foi aí que a história ganhou um novo rumo. Eles então encontraram uma antiga canção folclórica da região que falava de uma deusa enfurecida com forasteiros que danificaram suas montanhas, e que ela teria lançado enormes pedras de granizo tão duras quanto ferro sobre eles. Concluiu-se que aquelas pessoas haviam ficado presas no vale durante uma terrível tempestade de granizo, e com pedras de granizo de até 23 centímetros de diâmetro, não havia onde se abrigar, e simplesmente morreram. Absolutamente aterrorizante. Número 4. Antiga Igreja Mexicana.
Localizada em um reservatório no estado de Chiapas, no México, essa igreja do século XVI reaparece quando os níveis da água caem drasticamente. A igreja, que hoje está em ruínas, o que não é surpresa, já que passa a maior parte do tempo submersa, é conhecida como Templo de Santiago ou Templo de Quechula, dependendo de quem você perguntar. Ela foi construída no século XVI, muito provavelmente por colonizadores espanhóis, mas está sob quase 30 metros de água desde 1966. A igreja mede 55 metros de comprimento por 12,8 metros de largura e possui uma torre com sino de 14,6 metros de altura. Apesar de ter sido construída em resposta ao crescimento populacional em 1564, acabou sendo abandonada em 1773, quando uma epidemia atingiu a região, o que, sem dúvida, reduziu significativamente o número de fiéis. Desde 1966, a igreja apareceu uma vez em 2002 e novamente em 2015, quando o nível da água caiu tanto que as pessoas conseguiram caminhar até ela. Com o aumento das secas nos últimos anos, é possível que ela volte a ser uma parte visível da paisagem com mais frequência. Número 5. Uma ponte da dinastia Ming. Sim, eu sei que já mencionamos uma ponte da dinastia Ming, mas apesar do estilo parecido, desta vez é realmente uma ponte diferente. Trata-se, aparentemente, de uma ponte sobre um lago chamado Lago das Fadas, localizado em uma província no sudeste da China. O nível da água caiu no outono de 2020, revelando essa estrutura submersa que, no passado, foi uma importante ponte de pedra em arco. Ela media 384 metros de comprimento por 7,68 metros de largura, possuía um total de 11 arcos e era uma construção realmente impressionante. Assim como muitos outros casos que vimos, uma represa foi construída na área para fornecer um reservatório às fazendas e comunidades ao redor. E então a ponte acabou submersa. Essa, em particular, foi sacrificada às profundezas em 1958, quando uma grande quantidade de projetos de engenharia civil começou a ser realizada em toda a China. A ponte volta a aparecer quando chega à estação seca, sendo especialmente visível em anos de chuvas extremamente escassas. Número 6. Espada antiga em Lago Sueco. Mais uma vez, a seca causou um nível de água extremamente baixo neste lago, e coisas antigas e esquisitas foram encontradas no fundo. Desta vez, estamos na Suécia. É por isso que isso tudo se chama aquecimento global, eu acho. Parece mesmo estar acontecendo em todo lugar. Uma menina de 8 anos estava brincando nas águas do lago quando encontrou algo pontudo. Ela disse que, a princípio, achou que fosse só um graveto e estava prestes a jogá-lo fora, mas então percebeu que era algo diferente e chamou o pai, dizendo que havia encontrado uma espada. Essas são palavras que qualquer pai adoraria ouvir, com certeza. A garotinha entregou a espada para especialistas no assunto e eles acreditam que ela possa ter 1500 anos de idade. Muito, muito antigo mesmo. Atualmente, eles estão ocupados vasculhando o Querago em busca de outras coisas antigas. Número 7. Templo budista Wat Bao Yai. Em 2019, um reservatório de represa na região central da Tailândia registrou os níveis de água mais baixos de todos os tempos. Na verdade, estava com apenas 3% de sua capacidade total, o que já é um recorde negativo. Isso acabou tendo o efeito colateral de revelar um templo budista que estava submerso desde que a região foi represada e inundada cerca de 20 anos antes. E esse templo era tão interessante que um monte de turistas, junto com alguns monges budistas, foram visitá-lo. Por toda a parte do templo havia peixes mortos, mas isso não afastou centenas de pessoas que caminharam pelas estruturas quebradas do local para ver e rezar para uma estátua de Buda de 4 metros de altura, mas sem cabeça. Eles então cobriram a estátua com flores. A represa geralmente é usada para irrigar mais de 500 mil hectares de terras agrícolas. Então, esse tipo de seca teve um efeito devastador sobre as comunidades locais, mesmo que elas tenham gostado de visitar o templo enquanto ele estava visível novamente. Número 8. Ponte Keyon. As secas atingiram a China com força nos últimos anos. O lago Poyang,
que é o maior lago de água doce do país inteiro, também foi vítima de um ressecamento generalizado, o que causou muita preocupação com o abastecimento de água na região. Mas, como já vimos várias e várias vezes, quando os lagos secam, eles frequentemente revelam histórias escondidas. Dessa vez, a famosa ponte da dinastia Ming, conhecida como uma ponte cujo nome eu não consigo pronunciar, foi completamente revelada. A ponte de granito foi construída em 1631 e tem mais de 2.700 metros de comprimento, ficando normalmente invisível por estar submersa nesse imenso lago. Mas essas imagens mostram que o lago secou completamente e o leito está rachado e endurecido. As pessoas chegaram até a dirigir carros pela área. Número 9. Cemitério do Reservatório de Huron. Em 2021, o reservatório de Huron, em Utah, começou a recuar rapidamente. À medida que os níveis da água caíam, começou a revelar um pedaço da história escondido sob sua superfície. Lá atrás, as pessoas tinham algumas ideias bem bizarras. Ou melhor, mais do que algumas, na verdade, o que não é tão surpreendente assim. Um plano particularmente maluco parece ter envolvido o despejo de dezenas de carros velhos no reservatório, lá pelos anos 1950, com o objetivo de reforçar a margem do lago. Agora, quando se joga um carro velho num corpo d'água, esse veículo começa a liberar todo o seu lixo nojento e possivelmente tóxico nessa água, vai causar ferrugem e, no geral, fazer muito pouco para melhorar a qualidade daquele corpo d'água. Mas, mesmo assim, nos anos 1950, um grupo de autoridades achou que poderia matar 2 coelhos com uma cajadada só, e talvez muitos outros coelhos com vários carros, quando precisaram se livrar de um monte deles. A solução para o problema de gerenciamento de resíduos e para uma margem instável no reservatório foi tudo embrulhado em uma grande bagunça ambiental. Autoridades locais hoje dizem que é improvável que essa técnica volte a ser usada algum dia. Número 10. Túnel misterioso no Eufrates. O rio Eufrates nasce na atual Turquia e atravessa o Iraque e a Síria até desaguar no Golfo Pérsico. É o rio mais longo desta parte do mundo e, junto com o rio Tigre, desempenhou um papel extremamente importante no desenvolvimento das nações do Iraque, da Síria, do Irã e de outras regiões, desde a Idade do Bronze. Como você pode imaginar, há muitas histórias relacionadas ao Eufrates. Existe a chamada profecia de que o rio secaria, sinalizando o fim dos tempos. Mas, se esse tipo de papo não te convence, você pode encarar isso como um sinal claro de que as mudanças climáticas estão começando a causar efeitos bem visíveis, como as grandes secas pelo mundo todo no verão de 2022. Odeio continuar batendo nessa tecla, mas foi um problema sério e causou o desaparecimento de muitos corpos d'água, revelando várias relíquias perdidas. Neste caso, é um pouco duvidoso o que realmente foi descoberto. As reportagens sobre esse suposto túnel foram extremamente limitadas, sem fontes confiáveis de notícias para confirmar. Apenas um cara com um celular dizendo o que era. Também existem lendas sobre túneis sob o rio Eufrates, que teriam sido construídos entre 2180 e 2160 a.C., conectando 2 partes da cidade da Babilônia, na Mesopotâmia. Não há evidências reais de que esse túnel realmente existiu, mas há muitas pessoas que gostariam de dizer que o encontraram. Então é melhor levar essa com um grão de sal. Número 11. O Stonehenge espanhol. Outro país, outra seca, outro lago que secou. Desta vez estamos em Cáceres, na Espanha, em um lago atingido pela seca que revelou um lado um pouco assustador do que alguns estão chamando de o Stonehenge espanhol. Bem, são pedras em pé, mas não são tão imponentes ou enormes quanto Stonehenge, mas dá para entender a comparação. Essas pedras megalíticas são chamadas de Dolmen de Guadalperal e acredita-se que datem de cerca de 5.000 anos antes de Cristo. Elas foram descobertas originalmente em 1923, mas só se tornaram visíveis 4 vezes, neste que normalmente é um vasto corpo d'água, desde que ele foi inundado em 1963. Essa inundação fazia parte de um programa de modernização que não deu a mínima para a preservação de monumentos antigos e locais de importância histórica.
Aparentemente, há muitos outros tesouros submersos espalhados pela Espanha em reservatórios e represas construídos naquela época. Esses corpos d'água foram importantes para levar água e eletricidade a regiões que antes haviam sido deixadas de lado. Mas isso teve um custo: o patrimônio da região. Número 12. Uma bomba da Segunda Guerra Mundial no Rio Pó. As secas extremas em toda a Europa durante o verão de 2022 conseguiram secar muitos corpos d'água no continente e deixar vários outros com os níveis mais baixos já registrados. Um desses rios foi o Rio Pó, na Itália. O Rio Pó é um dos principais cursos d'água da Itália, com 640 quilômetros de extensão, sendo significativo para a história e a cultura do país, além de, é claro, fornecer água doce essencial à vida. Houve escassez crônica de água e colheitas fracassadas causadas pela falta extrema de água na região. Grandes trechos desse rio importante secaram completamente e, em alguns pontos, revelaram objetos ocultos que estavam abaixo da superfície. Uma dessas descobertas foi uma bomba não detonada da Segunda Guerra Mundial, encontrada no leito do rio por pescadores próximos ao vilarejo de Borgo Virgílio, na Lombardia. Cerca de 3.000 moradores locais foram evacuados enquanto a bomba era cuidadosamente removida e uma explosão controlada foi realizada em seguida. Número 13. A cidade perdida do Império Mitanni. Os rios Eufrates e Tigre atravessam uma região conhecida como o Crescente Fértil. Esses rios eram o centro de rotas comerciais, a localização de grandes cidades e uma terra rica e fértil para a agricultura. As primeiras civilizações foram encontradas nessa parte do mundo e, atualmente, as ruínas das culturas mesopotâmicas antigas podem ser vistas em toda a área do atual Iraque, Irã e outros países do Oriente. Mais uma vez, no verão muito quente e seco de 2022, a falta de chuva teve um efeito semelhante nessa região, como em várias outras partes do mundo. As temperaturas vinham aumentando na região devido às mudanças climáticas e os níveis de água estavam diminuindo nesses dois rios tão importantes. Em junho de 2022, os níveis do rio Tigre caíram tanto que uma antiga ruína foi revelada no Iraque. Um complexo palaciano de 3.400 anos, datado do Império Mitanni, uma civilização da Idade do Bronze no norte da Mesopotâmia, que foi dominante na região de 1500 a 1360 a.C. À medida que os níveis de água caíam, arqueólogos aproveitaram a oportunidade para examinar mais de perto as ruínas. O sítio é chamado de Kemuni e foi amplamente mapeado. A equipe de arqueologia também escavou as paredes e torres das fortificações e descobriu-se que as ruínas estavam notavelmente bem preservadas, apesar de terem passado décadas completamente submersas. Quando os níveis da água começaram a subir novamente, os arqueólogos cobriram as áreas escavadas com materiais de proteção. Quando reaparecerem, eles planejam continuar a exploração e expandir o conhecimento sobre essa civilização antiga. Número 14. Ilha descoberta no rio Yangtze. E ainda mais descobertas ocorreram durante a seca generalizada do verão de 2022. Desta vez, estamos na China. Os níveis de água do rio Yangtze caíram tanto que revelaram uma ilha que estava submersa há muito tempo. Nessa ilha, havia 3 estátuas budistas muito antigas que ninguém via fazia séculos. A ilha é conhecida como Fuling e acredita-se que tenha sido usada durante as dinastias Ming e Qing. As 3 estátuas têm cerca de 600 anos de idade. Uma delas mostra um monge sentado em um pedestal em forma de lótus. Durante aquele verão longo e quente, o volume de chuvas em toda a bacia do rio foi pelo menos 45% menor do que o normal para a época do ano. O Yangtze é um rio gigantesco. Na verdade, é o mais longo de toda a Eurásia e o 3º maior do mundo. Ele percorre 6.300 quilômetros rumo ao leste da China até o Mar da China Oriental. Durante aquele período de seca extrema em 2022, pelo menos 66 rios da região chegaram a secar completamente. Embora a revelação de tesouros há muito perdidos seja um efeito colateral da seca extrema, as outras repercussões para as pessoas que vivem nessas condições são consideravelmente mais sérias. As colheitas falham e o gado não pode ser alimentado nem receber água.
sem mencionar as dificuldades que as pessoas enfrentam quando a água é extremamente limitada no ambiente doméstico. Esse padrão parece estar se intensificando ao redor do mundo e serve como um sinal de alerta para o futuro, à medida que as mudanças climáticas continuam a se agravar. Número 15. Pegadas de dinossauro no Texas. Aquela seca maluca no verão de 2022 não afetou apenas a Europa. Parece que teve efeitos devastadores em outras partes do mundo também. Um desses lugares foi o Texas, que sofreu com um calor intenso e uma seca severa durante o mesmo período. Isso teve um enorme impacto nos criadores de gado do estado. Mas, além dos efeitos negativos do clima, surgiram também algumas descobertas interessantes. No caso do Texas, os baixos níveis de água revelaram pegadas incríveis de dinossauros, que foram estimadas em cerca de 113 milhões de anos. Elas foram descobertas no Parque Estadual do Vale dos Dinossauros, em Glen Rose, Texas. Acredita-se que as pegadas tenham sido deixadas por um dinossauro que teria cerca de 4,5 metros de altura e pesaria em torno de 7 toneladas. Não é de se estranhar que tenha deixado pegadas tão grandes. A água que normalmente cobre essas marcas ajuda a preservá-las e protegê-las contra a erosão que sofreriam se estivessem expostas o tempo todo. Elas voltaram a ficar submersas quando a chuva retornou à região. Número 16. Navios de guerra nazistas ao longo do Danúbio. Há um número surpreendente de navios afundados em diversas partes do mundo, e muitos deles ainda contêm materiais explosivos e extremamente perigosos. A grande seca que atingiu a Europa no verão de 2022 foi novamente a responsável por revelar mais segredos submersos e ocultos por décadas. Desta vez, foram vários navios de guerra nazistas, remanescentes da Segunda Guerra Mundial, no rio Danúbio, na Sérvia. Essas embarcações estão localizadas próximas ao porto fluvial sérvio, na cidade de Prajovo. Eles foram deixados lá em 1944, quando a frota do Mar Negro, em retirada, os afundou intencionalmente, à medida que as forças armadas soviéticas avançavam. Os níveis extremamente baixos de água em 2022 revelaram nada menos que 20 enormes naufrágios antigos nesse trecho do rio Danúbio. Acredita-se que esses navios ainda contenham literalmente toneladas de explosivos e munições. Além de parecer algo perigoso de se ter por perto em um rio onde pessoas circulam, isso representa um risco real para a navegação local. Quando a água está baixa desse jeito, os navios afundados causam verdadeiros engarrafamentos, já que outras embarcações têm dificuldade para contornar esses enormes cascos submersos. Se algum desses navios batesse em um dos naufrágios armados, poderia causar sérios danos. Estima-se que seriam necessários cerca de 30 milhões de dólares para realizar as operações de salvamento necessárias, a fim de remover a munição e os explosivos da área, além de recuperar os restos das embarcações. Número 17. Antigos pilares da Ponte de Nero. Naquele verão escaldante de 2022, outro artefato do mundo romano foi revelado com a queda do nível da água, desta vez em Roma. Trata-se da Ponte de Nero, que acredita-se ter sido construída por esse imperador durante seu reinado, entre os anos 54 e 68 d.C. Hoje em dia, os restos de pedra da ponte costumam ficar submersos sob as águas do rio Tibre, mas a seca severa fez o nível do rio baixar tanto que o sítio arqueológico foi revelado. Embora a origem da ponte não seja totalmente certa, ela é frequentemente atribuída a Nero, recebendo assim o seu nome. Ele era bastante entusiasta da construção, especialmente de grandes e extravagantes estruturas. Nero ficou famoso por ser um imperador bastante controverso. Teve algum sucesso em batalhas estrangeiras e gostava muito de construir enormes obras em seu nome, em sua cidade natal, Roma. Mas, no campo da política, era considerado negligente, com fama de dedicar mais tempo a corridas de bigas e à música do que aos assuntos do império. Também foi um homem notoriamente violento, tendo matado a própria mãe e pelo menos uma de suas esposas. No fim, acabou tirando a própria vida após ser declarado inimigo público pelo Senado romano. Número 18. Vila Fantasma Romana. Durante a intensa onda de calor e a subsequente seca que atingiu a Europa no verão de 2022, muitas descobertas foram desenterradas. As águas em recuo revelaram coisas que não eram vistas havia décadas.
Esta é uma antiga cidade que havia sido submersa por um reservatório no noroeste da Espanha, conhecida como o acampamento militar romano de Aquis Querquenis. Trata-se de um impressionante sítio arqueológico que acredita-se datar de cerca de 75 d.C. O acampamento foi construído na Galícia, a cerca de 530 quilômetros de Madrid, durante o auge do Império Romano, quase 2000 anos atrás. Ele abrigava cerca de 600 soldados e incluía quartéis, um hospital, banhos termais e até um templo. O local já estava abandonado muito antes de ser inundado pelo rio Lima. As impressionantes imagens feitas por drones enquanto o nível da água estava tão baixo mostram toda a extensão do acampamento, oferecendo uma vista aérea notável que nunca havia sido possível antes. As ruínas estavam completamente submersas desde a construção da represa em 1949 e nunca haviam sido vistas do alto dessa forma. Número 19. As Pedras da Fome. Em 1616, alguém gravou uma inscrição em uma pedra próxima ao rio Elba que dizia: "Se você vir isso, chore." Uma mensagem nada animadora, mas que carrega uma informação muito séria. Estas são as Pedras da Fome, encontradas na República Tcheca, e há dezenas delas que têm sido reveladas nos últimos anos devido às secas intensas que deixaram o nível do rio perigosamente baixo. Essas pedras servem como um aviso. Quando estão visíveis, significa que o rio está em um nível muito baixo, o que historicamente indica que a fome e colheitas fracassadas estão por vir, deixando essa população em grande dificuldade e fome. Daí o nome Pedras da Fome. Não é exatamente a mensagem mais agradável de se receber dos antigos antepassados, mas eles certamente sabiam do que estavam falando. Talvez devêssemos prestar mais atenção a isso. Número 20. A limpeza do canal Saint Martin de 200 anos e todas as coisas estranhas do passado encontradas dentro dele. De vez em quando, torna-se necessário drenar o canal Saint Martin, em Paris. E, francamente, é uma tarefa nojenta e nada invejável. Mas também pode revelar objetos bastante interessantes. Canais costumam ser bem imundos, especialmente no centro de grandes cidades, e este não é exceção. Apesar de o canal Saint Martin, que provavelmente é pronunciado com um sotaque francês que eu não vou me arriscar a tentar, ser um local onde as pessoas gostam de passear, com um visual bonito, cheio de cafés e aquele clima descolado de área jovem da cidade, ele também está repleto de tanto lixo e sujeira que é melhor nem pensar muito sobre isso. Quando as autoridades drenaram esse canal de 200 anos, o que encontraram no fundo foi extraordinário. Em 2016, decidiram fazer a dragagem pela primeira vez em mais de 15 anos e encontraram uma infinidade de coisas, pilhas e mais pilhas de garrafas de vinho. Afinal, estamos na França. Muitas cadeiras de escritório antigas, carpetes velhos, bicicletas, malas, tudo coberto por uma lama marrom espessa e nojenta que reveste o fundo do canal. O canal é drenado e limpo a cada 10 ou 15 anos, e o processo envolve o esvaziamento de 90 mil metros cúbicos de água no rio mais próximo. São necessários 3 meses para completar esse trabalho sujo, que custa milhões de euros. E, em diferentes momentos da história, o canal já escondeu até 56 veículos ao mesmo tempo, além de inúmeras armas e munições, placas de rua, guarda-chuvas, máquinas de lavar roupas e, claro, um monte daqueles carrinhos de supermercado que você já esperava encontrar. O evento atrai curiosos que assistem, espantados, enquanto os restos da vida urbana são retirados desse famoso ponto de encontro hipster. As pessoas são mesmo nojentas, não é? Por que alguém jogaria lixo no canal? Isso é simplesmente falta de educação. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Também confiram outros conteúdos interessantes que estão aparecendo agora mesmo na sua tela e eu verei vocês no próximo vídeo. Até a próxima!